Olá! Bora falar de um assunto bem legal hoje? Sabe aquela ideia de pegar um agente de IA que é super genérico e transformar ele num verdadeiro especialista, mas um especialista para o nosso projeto? É exatamente isso que a gente vai ver agora, desvendando o poder das chamadas habilidades de agente. Então, a grande questão é essa, né? Como é que um agente de inteligência artificial que foi treinado com um oceano de informações genéricas vai conseguir entender as nossas convenções de código, os processos de deploy, as boas práticas que são super específicas do nosso time, do nosso workflow? Para a gente entender isso direitinho, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver qual é o desafio. Depois, a gente apresenta a solução, as habilidades. Daí, vamos mergulhar na anatomia de uma habilidade, entender como a gente aprende com ela e, no final, claro, pegar as melhores dicas para criar as nossas próprias. E o desafio é bem esse. Agentes de IA são fantásticos como generalistas, mas na hora de fazer tarefas repetitivas, que são muito específicas de um projeto, eles precisam de uma orientação. Sem esse conhecimento de contexto, eles acabam não seguindo as nossas regras ou usando as ferramentas do jeito que a gente precisa. E a solução para isso, olha, é de uma elegância, é muito poderosa. As habilidades. A melhor forma de pensar nelas não é como um código super complexo, mas sim como se fossem manuais de instrução, sabe? Uns playbooks que a gente entrega para o nosso agente. Então, o que é uma habilidade, na prática? É um pacote de conhecimento que dá para reutilizar. Lá dentro tem instruções, as convenções que ele tem que seguir, e pode até ter uns recursos a mais, tipo scripts e templates. Tudo isso para aumentar o que o agente consegue fazer sozinho. E aqui tem um detalhe super importante. Onde essas habilidades ficam guardadas? Elas podem ser específicas de um projeto, morando lá dentro da pasta do Workspace, o que é perfeito para regras que só valem ali, ou elas podem ser globais, criando uma verdadeira caixa de ferramentas que dá para usar em qualquer projeto. Ok, então do que é feita uma habilidade? Vamos dar uma olhada nos seus componentes. E a boa notícia é que a estrutura é super simples e direta. No fundo, criar uma habilidade é coisa de 2 passos. Primeiro, crie uma pasta com o nome da habilidade. Segundo, dentro dela, coloque um arquivo chamado skill.md. É nesse arquivo que a mágica toda vai acontecer. Agora, vamos focar na parte mais importante mesmo de uma habilidade, a descrição dela. Pega esse exemplo para uma revisão de código. A descrição é clara, é direta e diz para a gente não só o que ele tem que fazer, mas isso é crucial, quando ele tem que fazer. Esse cabeçalho tem basicamente 2 campos. O name, que é opcional, e o description. E aqui está o pulo do gato. A descrição é obrigatória. Ela é a única informação que o agente vai usar para decidir se aquela habilidade é a ferramenta certa para o trabalho. Embora o arquivo skill.md seja o coração da habilidade, ela pode ser muito mais do que isso. Dá para incluir pastas para scripts, para exemplos de código que sirvam de referência ou até para recursos como templates. Isso transforma uma instrução simples num kit de ferramentas super poderoso. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma habilidade, como que o agente aprende com ela? O processo é bem inteligente e eficiente e se baseia num modelo que chamam de divulgação progressiva. Funciona assim, em 3 etapas. Primeiro, a descoberta. O agente dá uma passada de olho bem rápida nas descrições de todas as habilidades que ele tem. Segundo, a ativação. Se uma descrição parece bater com a tarefa que ele precisa fazer, aí sim ele vai ler o conteúdo completo do SKLM. E terceiro, a execução. Ele segue as instruções que acabou de ler e faz o trabalho. É bom saber que o agente tem autonomia. Ele mesmo decide qual habilidade usar com base no contexto da tarefa. Mas isso não quer dizer que a gente perde o controle. É totalmente possível mencionar uma habilidade pelo nome no prompt para garantir que seja ela a escolhida. Bom, agora que a gente já entendeu o como, vamos falar de como criar habilidades que são realmente excelentes. Porque não é só fazer funcionar, né? É criar ferramentas confiáveis e eficientes para o nosso agente. A primeira regra, e talvez a mais importante, é foco. Em vez de criar uma habilidade gigante que tenta fazer de tudo um pouco, é muito mais eficaz criar habilidades menores e bem específicas. Uma para testes, uma para deploy, uma para refatoração e por aí vai. A gente já falou disso, mas não custa nada repetir. A descrição é tudo. É a porta de entrada. Uma descrição que seja clara, precisa e que inclua palavras-chave importantes é isso que vai garantir que a gente encontre a ferramenta certa na hora certa.
Agora, uma dica um pouco mais avançada. Quando a habilidade tiver scripts, trate eles como se fossem caixas pretas. A instrução para o agente deve ser para executar o script e não para ler o código-fonte dele. Sabe por quê? Isso economiza o contexto do agente, que é tipo a memória de trabalho dele, que é limitada, e o mantém focado na tarefa, e não nos detalhes de como ela é feita. E para aquelas habilidades mais complexas, que podem ter vários caminhos diferentes, uma prática excelente é incluir uma árvore de decisão dentro do skill.md. Isso ajuda a guiar o agente, basicamente dizendo, olha, se a situação for X, faça a coisa A. Se for Y, faça a coisa B. Então vamos só amarrar as pontas. A gente viu que as habilidades são como playbooks que a gente pode dar para os nossos agentes. Elas podem ser bem específicas de um projeto ou globais, servindo para nossa caixa de ferramentas inteira. A chave de tudo é uma boa descrição, que permite que o agente descubra a habilidade certa num processo bem eficiente de 3 etapas. Que tudo isso nos leva a uma última pergunta. Pensando agora nos seus próprios projetos, nos seus fluxos de trabalho, qual é a primeira tarefa repetitiva, o primeiro conhecimento específico que já poderia virar uma habilidade? Qual vai ser o primeiro superpoder que o seu agente vai ganhar?